Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Pois é, pessoal, chegamos aqui na nossa quarta fase, né? Nós estamos aqui na aula de número 29 e essa aqui é uma fase bem interessante do nosso curso, onde eu vou passar para vocês aí diversos conceitos, né? Conceitos aí mais avançados dentro do AutoCAD. Alguns conceitos, né? Algumas explicações pode ser até que sejam aí um pouquinho mais simplificadas, né? Já aí é um nível básico. Mas nós procuramos colocar aqui na quarta fase justamente para que no início do curso, né, ali nas primeiras fases, você não tivesse tanta complicação, né, para você entender o uso do AutoCAD. Ou seja, ali na primeira fase nós colocamos, né, um modo como que você aprendesse os comandos de desenho aqui no AutoCAD. Depois nós entramos em comandos de modificação, nós criamos um estilo de cota. Ou seja, então num primeiro momento, né, você que está iniciando no AutoCAD, você já foi aí aprendendo a fazer os desenhos no AutoCAD. E aí depois, na nossa segunda fase, a gente começou a falar sobre realmente o projeto, começamos a desenvolver aqui a nossa casa. Você pôde aprender aí diversos macetes e dicas como manipular o AutoCAD, né, como fazer um desenho no AutoCAD. Na terceira fase nós entramos em assuntos de plotagem, que são assuntos bem importantes, né, porque você precisa entender todo esse conceito, né, de desenhar os seus projetos no AutoCAD e também transportá-los para as folhas de papel. Ou seja, então chegamos agora aqui na nossa quarta fase com boa bagagem, né, com bons assuntos aí para a gente comentar. E em cima de tudo aquilo que você já viu, né, durante o curso, aí, todas as minhas explicações, eu tenho certeza absoluta que agora nos conceitos mais avançados você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Então não adiantaria eu logo de início, né, lá na primeira fase, já começar a falar de assuntos um pouquinho mais complexos. Aí talvez algumas pessoas teriam um pouquinho mais de problema para entender o AutoCAD, né, para compreender aí o verdadeiro uso do AutoCAD, tá? Então o nosso intuito, né, o nosso modo aqui na Auto Criativo, né, o modo como eu explico, é procurando realmente que a pessoa tenha prazer em desenhar, que a pessoa tenha vontade de utilizar o AutoCAD, que o AutoCAD não se transforme, né, em um programa aí de 7 cabeças, que a pessoa fique sofrendo para mexer no programa, né, e fique fazendo as coisas meio que por obrigação. Na verdade, a gente procura ensinar e mostrar de um modo prazeroso mesmo, como que a pessoa venha desenhar, fazer os seus projetos, bem cadenciadamente, passo a passo, tá? Então, foi importante a gente dividir o nosso curso aí nessas etapas para que a gente pudesse passar para vocês aí conceitos bem interessantes no AutoCAD. E agora, com certeza, você estando aqui na quarta fase, né? Antes de mais nada, meus parabéns por ter chegado aqui na nossa quarta fase, eu entrarei em assuntos bem importantes. Ó, aqui na quarta fase nós vamos falar sobre coordenadas, nós vamos falar sobre o uso dos grips, nós vamos falar sobre comandos de copiar e colar, teremos assuntos de manipulação de precisão, né, opções de precisão, vamos falar sobre tabelas, como você cria, né, e personaliza tabelas, vamos falar sobre grupos também, vamos falar mais um pouquinho também sobre camadas, né, ali sobre as nossas layers. Depois nós vamos falar aí mais um pouquinho também de anotação, vamos entrar em mais algumas abas aqui, ó, que nós temos no AutoCAD, eu vou explicar mais alguns assuntos para vocês. Entraremos em assuntos aqui, ó, de ferramentas expressas, tem algumas ferramentas bem importantes aqui. Vou falar também sobre parametrização, terão alguns assuntos bem interessantes de parametrização. Vou falar um pouquinho também a respeito de blocos inteligentes com vocês, referências externas. Nós vamos falar aí também sobre um modo como você venha conhecer realmente o AutoCAD por completo, tá? Em cima de algumas dessas abas aqui, ó, obviamente nós teremos bastante informação e aí vai ser muito bom aí para você que já sabe desenhar, para você que já sabe imprimir o seu projeto. São ferramentas aí de grande auxílio aí para os cadistas. Tudo bem? Bom, aí dado todos os recadinhos, né, todas as informações, especificamente nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar aqui de grips. Eu vou explicar para vocês como utilizar algumas instruções bem bacanas aí no uso do grip. E também vou falar sobre coordenadas, tá? Mais para o meio da aula a gente vai entrar em assuntos de coordenadas. Bom, antes de mais nada, vocês puderam observar que a gente veio desenvolvendo aqui o nosso projeto. Eu havia pedido para que você criassem, né, para que vocês criassem aí alguns tipos de layers. Em cima dessas layers a gente fez alguns ajustes, né, fez algumas configurações, ou seja, o nosso template ele tem, né, algumas informações.
Eu expliquei para vocês criarem ali um estilo de bloco, né? Nós criamos alguns bloquinhos, configuramos aqui ó, um estilo de cota e um estilo de texto. São informações, pessoal, básicas para você desenvolver um template. Ou seja, quando você abrir o seu AutoCAD de novo, não haverá necessidade de você ficar aqui e criar todas essas layers de novo. Não haverá necessidade de você vir aqui e criar um outro estilo de cota, tá? Porque esse template aqui já tem essas informações. Então, o que é legal você fazer? Ó, você vai abrir aí o tema da aula 29 ou então o arquivo mesmo que você vem desenvolvendo. Você vai pegar ó, todo o desenho e aí você vai deletar. Tudo bem? Você vai vir aqui ó, nas folhas. Se tiver viewport aqui, ó, pode deletar também. Tá? Ó, folha 1, folha 0. Ó, não tenho nenhuma viewport. Tá tudo limpinho. Isso daqui ó, é um excelente template de trabalho. Aí eu vou vir aqui ó, no Application Menu e vou salvar como um arquivo de template. Tudo bem? Aí nós vamos salvar dentro dessa pasta aqui, ó, original templates do AutoCAD. Ou você pode salvar numa pasta que você desejar. Eu vou deixar aqui o nome do arquivo, ó, curso de AutoCAD 2016. Vou apagar aqui, ó, o número da aula e vou deixar autocriativo, um projeto para metros. Tá? Se você quiser criar templates para centímetros aqui, fica aí o seu critério, conforme eu expliquei na aula passada. Lembrando que o arquivo, ó, ele é DWT, que é a extensão template. E aí eu vou salvar. Tá perguntando aqui se eu desejo escrever por cima. Possivelmente eu devo ter um arquivo com esse mesmo nome. Vou clicar com certeza. E clico aqui em OK. Bom, agora ó, nós vamos fechar então ó, esse arquivo template. Vamos sair aqui ó, nessa tela. E aqui ó, você vai vir aqui nessa opção ó, templates. E aí você vai procurar o template que você salvou. Ó, tá aqui ó, 2016 metros. Tudo bem? E aí você vai clicar e vai iniciar um projeto novo sempre por este template. E aí, obviamente, quando você vir aqui, ó, você já terá as suas layers configuradas, você já terá os seus textos, seus blocos e assim por diante. Aí você foi lá um belo dia e começou a fazer um projeto novo. Tá? Você foi aqui, fez uma linha, fez uma outra linha, fez uma peça, uma casa, algo nesse sentido. Aí você vai pegar esse projeto novo que você está fazendo, vai vir aqui ó, no menu de aplicação e vai salvar como um desenho comum, como um arquivo DWG. Aí você vai salvar no local que você desejar, nas suas pastas, na sua biblioteca ou na área de trabalho. Tudo bem, então, quando você tiver um projeto né, já constituído, obviamente, como eu comentei, você terá novas layers, novos blocos, novas informações. Aí você pega esse desenho novamente, deleta ele e salva esse arquivo como um template novamente. O que vai acontecer, pessoal? Esse template que você for salvando, com o passar do tempo, ele vai ficando um super template para você trabalhar. Com vários blocos, com várias layers, né? Com centenas de layers, com vários tipos de configuração, de cotas, com muita informação interessante. Então, uma dica bem interessante para você salvar aí os seus arquivos. Projetos que você constituir, você salva como DWG. Arquivos templates você salva como DWT. Naquela pastinha original, né? Preferencialmente naquela pastinha original do AutoCAD. Legal? Bom, pessoal, tem uma utilização bem interessante aqui no AutoCAD, que é através dos grips. Essa utilização do grip, pessoal, num primeiro momento parece ser uma opção até um pouco simples, mas é fundamental. Você vai observar que quando você estiver aí manipulando o seu AutoCAD, né, você estiver fazendo projetos mais complexos, possivelmente até em outros AutoCADs, AutoCAD Civil 3D, por exemplo, AutoCAD mecânico, o uso dos grips, pessoal, ele é fundamental e ajuda em muito aí a agilizar o seu trabalho, a facilitar o manuseio dos seus desenhos. Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó, na sua tela, você vai fazer uma linha. Vou desligar aqui ó, o F8, vou fazer uma linha aqui, ó. Não importa o ângulo, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 2 unidades, Enter, Enter. Tá bom? Então você vai fazer uma linhazinha de 2 unidades aqui. Aqui do lado, ó, você vai vir e vai fazer um círculo de um tamanho qualquer. Tá bom? Logo mais aqui do outro lado, ó, você vai fazer um retângulo. Você vai clicar aqui na tela, tá? Não precisa ter tamanho também não, pode ser um tamanho qualquer aqui, ó.
um quadradinho aqui. E do lado de cá você vai vir e vai fazer um arco. Tá? Pode ser um arco qualquer aqui, ó. Deixa eu fazer ele assim, mais ou menos assim. Bom, aí pessoal, vocês vão observar, ó, eu vou pedir para que vocês deixem a opção aqui, ó, Dynamic Input acionada, tá? Porque algumas informações vai aparecer aqui já direto do lado do cursor, como você já sabe. Bom, vocês vão observar que quando nós selecionamos os objetos no AutoCAD, aparecem esses pontinhos azuis, que nós chamamos de grips. E eles estão frios, porque eles estão com a cor azul. Quando a gente clica em cima dele, ó, ele fica quente, ele fica vermelho. Ó, observem que uma linha ela tem 3 grips aqui nas extremidades e um no centro. Se você fizer aqui, por exemplo, ó, uma polyline, aqui ó, a polyline já tem um comportamento um pouquinho diferente. Ó. Ela tem 2 grips nas extremidades e tem um grip aqui ó, mais retangular no meio. Tá? Então pode deixar ó, esses 5 objetos aqui na sua tela. O círculo ele tem ó, os grips aqui ó, nos quadrantes e tem um no centro. O retângulo, pelo fato de ele ser uma polyline, ó, ele tem nas extremidades e tem um retângulo aqui mais no meio, tá? E nós temos também o arco, ó, que tem 3 e tem um aqui mostrando, né, o centro. Bom, quando a gente pega um objeto, deixa eu pegar essa polyline aqui, pessoal, ó, vou utilizar um comando move, vou deixar ela um pouquinho para cá. Bom, quando você tem uma linha, né, um desenho que você já fez, então você seleciona, você tem 3 grips. Estes daqui, pessoal, ó, das extremidades, quando você deixa ele vermelho, você vai utilizar o comando stretch. Ó, você está esticando a linha para o lado que você deseja. Ó, e aí você pode colar exatamente o lado que você quer. Ó. Você clicou, ficou vermelho, você ajusta para o lado que você deseja, tá? Através dos grips. Bom, se você selecionar o do meio, você vai estar utilizando o comando mover, que é esse comando aqui, ó. Ficou vermelho, você vai transportar a linha, ó, como um comando mover. Tudo bem? Se você selecionar um círculo e pegar aqui, ó, esse do centro, você estará utilizando o comando mover também. Tudo bem? Bom, voltando aqui, ó, na line, quando você seleciona, eu quero que vocês observem o seguinte, ó, vamos pausar o mouse nesse grip, ó. Observem que aparecem 2 opções aqui ó, do lado do cursor, stretch e length. Stretch é elástico e length é distância. Ó, se você clicar em stretch, você tem ó, o comando elástico. Vou pausar o mouse novamente. Ó. Agora eu tenho length, eu clico e aí ó, eu vou dar um tamanho novo para essa linha aqui. Ó. Bom, nós colocamos o valor 2, não foi? Então, se eu colocar um valor a mais aqui, ó, por exemplo, o valor 1, apertar o Enter, a linha passará a ter 3 metros. Ok? Se eu quiser, eu posso vir aqui e pegar o comando dist para medir essa linha, para fazer a conferência. Ou eu venho, seleciono a linha e apenas pauso o mouse aqui ó, sobre o grip. Aparece ali o valor ó, de 3,79. Obviamente que esse valor não é mais aquele valor de 2, né? Porque a gente já manipulou a linha, né? A gente já tinha esticado anteriormente. Tá, vamos refazer então o raciocínio, ó. Vamos lá, comando line. Clico aqui e vou fazer 2 metros, ó. Tem agora com certeza uma linha de 2 metros. Seleciono, pauso, coloco aqui, ó, a opção length, tudo bem? E aí eu vou colocar o valor 1, Enter. Pauso o mouse aqui, ó. E aí eu tenho ali mostrando, ó, numa cota provisória, o valor 3 metros. Então, em alguns casos, eu posso usar o comando dist, tá, para fazer aí a medição ou uma conferência de uma linha a outra. Ou, em muitos casos, basta eu pausar o mouse sobre o grip, ó, o AutoCAD já me dá uma cota provisória. Ok? Voltando aqui, então, na line, ó, quando você seleciona um objeto, você vai pausar o mouse aqui. E você vai observar que você tem 2 cotas provisórias. Uma mostrando o valor da distância, ali ó, 3 metros. E uma outra mostrando o valor de ângulo, que é 42. Tudo bem? Se você apertar a tecla Tab do seu teclado, você vai observar que você pode alternar entre estas seleções. Ó. Você vai clicar, vai deixar ó, o grip vermelho. Tudo bem? Você vai apertar o Tab. E aí você pode, ó, através da tecla Tab do seu teclado, ó, alternar qual medida que você quer mudar.
Você pode mudar ali, ó, o valor 3 metros. Apertou o Tab, você pode mudar o ângulo. Ó, eu quero deixar essa linha exatamente com 3 metros, só que eu quero mudar o ângulo para 30. Então, eu digito 30, Enter. Eu tenho a mesma linha, ó, porém agora, ó, ela está num ângulo de 30. Clico novamente sobre o grip, aperto a Tab. Agora eu quero essa linha com 1.5. Aperto Enter. Ela diminuiu de tamanho, porém continua com um ângulo de 30 ali, ó. Tudo bem? Então são informações bem interessantes aí para você manipular as linhas. No caso de uma polyline, pessoal, quando você seleciona, você tem, ó, basicamente aqui, ó, as mesmas opções. Porém, ó, você vai observar que você tem a opção para adicionar vertex. O que significa isso? Vertex, pessoal, aqui no AutoCAD, são exatamente esses pontos entre os grips extremos. Ou seja, ó, se eu clicar aqui na opção adicionar, ó, vértice, veja o que acontece. Eu criei mais um ponto de manipulação. Ó, vejam só. Então, ó, agora eu tenho esse grip, esse com um retângulo no meio. Eu tenho esse grip e esse com mais um outro retângulo no meio. Então, quando eu quiser manipular uma polyline com mais instruções, aí eu falo assim, ah, esse grip aqui para mim não está sendo suficiente. Então, eu venho aqui, ó, pauso o mouse e coloco adicionar vertex. Olha lá, aí eu posso ampliar o modo como eu vou utilizando a polyline. Se eu quiser diminuir, eu pauso o mouse e removo o vertex. Ó, a linha vai diminuindo. Tudo bem? Se eu pausar e colocar stretch, ó, eu vou utilizar, ó, o comando elástico nesse respectivo segmento aqui. Ó. Se vocês pausarem o mouse nesse daqui do meio, ó, você também tem aí basicamente as mesmas instruções. Porém, ó, você tem uma opção a mais aqui, ó, que é converter em arco. Você clicou aqui, ó, esse trecho da polyline, ó, se transformou em um arco. Aí você pode manipulá-lo. Tá bom? Ó, pausou o mouse e apareceu as opções, converter para arco, ó. E aí você faz a manipulação que você deseja. Vou apertar o Ctrl Z. Quando você seleciona esse objeto e clica nesse do meio, ó, você usa o comando mover, tá? E ele fica preso ali com uma restrição no arco, porque se trata de uma polyline, ok? Se você clicar nesse aqui, ó, e mover, ó, ele vai ficar preso nesse último aqui, ó. Você está utilizando o stretch, mas ele continua preso aqui, ó, com uma certa restrição, porque é uma polyline, ok? Então essas opções são bem interessantes, ó. Aqui, ó, se você clicar no do meio, como eu comentei, ó, você só tem a opção para mover. Porém, ó, eu vou comentar aqui com vocês, primeiro no retângulo, depois eu mostro o círculo, tá, pessoal? Ó, quando você seleciona um retângulo, você tem basicamente algumas opções interessantes, ó. Stretch Vertex, né, para o elástico no vértice, adicionar vértices ou remover. Tudo bem? São esses pontos retangulares aqui, você pode adicionar ou diminuir. Agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, vocês vão clicar, ele vai ficar vermelho, perfeito? Você vai apertar o botão direito do mouse e aqui você tem algumas opções, ó, bem interessantes. Ó, uma opção bem legal que você tem aqui, ó, você tem as que você acabou de ver ali do lado. Você tem, ó, mover, rotate, scale, mirror, base point e copy. Bom, suponhamos que eu queira mover. Então eu venho aqui e clico em mover. Ó, vejam só, eu movo o retângulo por aquele grip que eu peguei, ó. Tudo bem? Clico, botão direito, eu quero mover. Tudo bem? Aí eu vou mover. Clico com o botão direito de novo, só que eu quero movimentar e já fazer cópias. Aí eu clico em copy. Aí eu estarei movimentando e criando cópias, ó. Tudo bem? Bacana, né? Vamos apertar o Ctrl Z. Voltamos aqui. Se eu quiser rotacionar, clico nesse grip, botão direito, comando rotate, ó. Eu já tenho o rotate diretamente aqui, ó, no grip, diretamente no desenho, tá? Não precisa eu ficar procurando atalhos e nem procurando aqui alguns comandos de modificação, ok? Bom, clicou aqui, botão direito, você tem a opção, ó, por exemplo, mover, ó, estou movendo, só que eu quero movimentar ele por outro ponto, então eu venho, botão direito novamente, seleciono, ó, ponto base. Eu quero transportar esse meu retângulo por um outro ponto. Pode ser por esse ponto aqui de cima. Aí eu clico, ó. Tudo bem?
Apertou o botão direito, eu quero continuar movendo por esse ponto base, porém eu quero fazer cópias. Então eu clico, ó, eu tenho cópias através daquele ponto base, ó. Ou seja, um comando está atrelado ao outro. Opa, deixa eu apertar o Ctrl Z. Tá? Então um comando, pessoal, está atrelado ao outro. Clicou aqui, ó, ficou vermelho. Pesquise sempre no botão direito do mouse quais são as opções que você tem aqui. Por exemplo, ó, Mirror, que é o espelhamento. Ó, você automaticamente já tem um espelhamento aqui. Se você ligar o F8, você fará um espelhamento para cá. Se você colocar para cá, você fará um espelhamento embaixo. São opções bem interessantes, né, pessoal? Já o círculo, aqui, ó, o círculo ele tem um comportamento bem interessante. Por exemplo, ó, como eu comentei, quando você seleciona, você clicou aqui, você usa a opção de mover. Ou você clica nesse ponto aqui, ó, você pode mudar o raio dele. Tanto é que você pode mudar ali o valor. Ó. Por exemplo, você coloca o valor 2, ele muda literalmente. Quando você pausa o mouse aqui no grip de um círculo, pessoal, ele mostra já para você um valor, ó, da cota provisória ali, ó, de raio. Tudo bem? Ó? Então é bem interessante. Clicou, o grip ficou quente, ficou vermelho, botão direito. Você tem, por exemplo, stretch. Você clica, você está esticando, ó, o círculo. Bom, aí você tem algumas opções interessantes. Ó. Você pode clicar, botão direito. Aí você tem, por exemplo, rotate. Tá, ó, então esse grip é a sua base de rotate. Tudo bem? Agora, você pode também selecionar vários grips ao mesmo tempo. Tudo bem? Por exemplo, ó, vou voltar aqui para mostrar para vocês no retângulo. Ó, vou apertar o ESC. Eu posso, por exemplo, ó, clicar nesse grip e depois clicar nesse grip, segurando a tecla Shift do teclado. Ó, aperto Shift, clico, ficou vermelhinho. Clico, ficou vermelhinho. Automaticamente, ó, se eu movimentar esse objeto, ó, eu tenho o comando stretch aqui. Tudo bem? Então você pode selecionar vários grips ao mesmo tempo. Dependendo da quantidade de grips que você selecionar, o desenho terá um comportamento diferente. Aqui, ó, no caso do arco, por exemplo, ó, eu seleciono aqui, Shift, clico nesse grip, Shift, seguro esse outro grip. Então eu estarei manipulando dois grips, porém, ó, esse grip aqui estará preso, ó. Vejam só. Vou manipular aqui o arco, ó. Tá? Então eu posso manipular o arco em vários posicionamentos através de um ou mais grips, e esse grip aqui, ó, ele permanece preso. Se eu selecionar o do meio, ó, eu posso mudar aqui, ó, com a opção Move. Bom, pessoal, vocês puderam observar que essas opções de grips, elas são importantíssimas, né, para você manipular aí os desenhos. E através dos grips também, pessoal, vocês podem pegar pontos de precisão para transporte, ó, tá? Como eu mostrei aqui, ó, clicou, botão direito, mover, tá? Ó, então você está transportando por aqui, botão direito, ponto base, eu quero pegar pelo centro, transporto por aqui. Ou seja, pessoal, essa manipulação dos grips, elas são importantíssimas aí para manipulação dos seus desenhos, né? Para facilitar aí o uso do seu AutoCAD. Eu passei algumas dicas aqui bem interessantes. Quando nós entrarmos aqui, ó, nas opções de parametrização, eu entro em mais alguns detalhes de restrições aí também nos desenhos, tá? Aí já são um outro tipo de grip, já é um outro tipo de restrição, tá bom? Então, quando você estiver desenhando, sempre, pessoal, selecione um objeto e veja quais são aí as possibilidades e as opções que você tem nos grips. Através aqui dessas opções, eu tenho certeza que vai agilizar aí os seus desenhos. Tá bom? Vou deletar aqui. Agora, pessoal, eu vou comentar com vocês a respeito de coordenadas. Eu vou pedir para que vocês deixem, ó, o X e o Y aqui, ó, bem centralizado na sua tela. Se vocês não conseguirem, pode afastar o máximo de zoom, ó. Por exemplo, se ela estiver aqui no canto, ó, você afasta o máximo de zoom possível e aí com o pan você leva ela para o meio, ó. Tá bom? Então deixa aqui, ó, nesse posicionamento para me explicar para vocês. Eu já até havia comentado alguns detalhes com vocês aí nas aulas passadas, né, que nós temos pontos absolutos. Se você fizesse, por exemplo, uma linha e digitasse 10,10, a sua linha sairia aqui, ó, exatamente nesse ponto, porque esse ponto aqui, ó, é o encontro, né, aqui, ó, deixa eu colocar uma linha perfeita para vocês, ó, 0,0.
Vou ligar o F8, ó. Daqui para cá você tem 10 unidades em X. Essa linha aqui, ó, é o nosso eixo X. Eu vou até colocar ela um pouquinho de vermelho. Aqui, ó. Deixa eu ligar o line weight, tá bom? Então eu andei 10 distâncias aqui. E aí, ó, eu também vim aqui e subi, coloquei aqui, ó, um valor de 10. No caso, então, ó, essa linha aqui, ela é verde pelo fato de estar no eixo Y. E exatamente, ó, 10 aqui e 10 aqui, você encontrou esse ponto, é um ponto absoluto. O que significa isso, pessoal? Que aqui no AutoCAD nós temos pontos absolutos. É como se cada cruzamento desse, nós tivéssemos um CEP. Por exemplo, ó, esse daqui, ó, esse pontinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, é esse cruzamento. Bom, eu estou a 50 unidades em X e estou a 50 unidades em Y. Então, digito, ó, comando line, digito, ó, 50,50, Enter. Aqui em cima, ó, é o ponto exato 50 por 50. Obviamente que essa malha, esse plano cartesiano aqui no AutoCAD, pessoal, ele não tem somente esses pontos de cruzamento. Entre esses pontos de cruzamento, nós temos uma infinidade de valores aqui. Por exemplo, ó, eu posso fazer uma linha e digitar a minha linha da seguinte maneira. Ó. Eu digito aqui, ó, 10.895 e agora eu mudo com a vírgula. E em Y eu vou colocar 15.636. Tudo bem? Ó, é um número totalmente quebrado. E aí eu aperto Enter. Ó, esse é o ponto absoluto daquele valor da minha coordenada que eu coloquei. Tá? Então, não são apenas os cruzamentos. Nós temos vários pontos aí nas coordenadas. Um fator muito importante que nós temos aqui nas coordenadas é saber, né, o uso das coordenadas e quando utilizá-las. Obviamente que o AutoCAD ele tem ferramentas, pessoal, para facilitar. Vocês puderam observar que basta você fazer um comando linha, colocar para um lado, você já tem o valor de medida. Colocou para o outro lado, você tem um valor também de medida. Só que em alguns casos, pessoal, nós precisamos utilizar também coordenadas relativas. As coordenadas relativas, pessoal, elas são importantes pelo seguinte, você consegue inserir o lado correto que você quer inserir uma determinada linha. Por exemplo, ó, você vai fazer uma linha, você vai colocar uma coordenada absoluta, ó, 20,20. Tá, então a sua linha começou aqui, ó, em 20,20. Vou desligar aqui o F8, a minha linha ficou solta. Suponhamos que eu queira descer essa linha aqui, ó, para esse posicionamento com 10 unidades. Então eu vou dar uma instrução para o AutoCAD através da simbologia arroba. Ó, eu digito arroba. O AutoCAD ele entende, pessoal, que essa informação arroba trata-se de uma coordenada relativa, retangular, tá bom? Para informações retangulares, aparece ali o sinalzinho de arroba. E aí você vai informar o valor que você quer, né, a distância, tudo bem? E essa distância, você sempre vai colocar o primeiro valor de X e o segundo valor de Y. Então vamos lá, vamos partir do raciocínio. Se a minha medida, a primeira medida é em X, eu quero encontrar, ó, esse cruzamento aqui, bom, em X eu não estarei indo nem para a direita e nem para a esquerda. Então aqui a minha informação em X é 0, então eu digito 0. Tudo bem? Coloquei aqui a informação, aperto a vírgula e agora eu vou informar o valor em Y. Bom, se eu quero esse ponto aqui para baixo, eu já estava aqui, então a minha informação é negativa. Aí eu digito, ó, menos 10. Tudo bem? E aperto Enter. Olha só, o ponto ficou aqui certinho. Ou seja, você dá uma direção e informa as distâncias. Sempre, pessoal, não se esqueça, a primeira medida é X e a segunda medida é Y. Vamos praticar mais uma vez? Vamos fazer assim, ó, comando line, vou colocar essa line num ponto absoluto, 10,10, aí ela saiu aqui, ó, tá bom? Perfeito aqui. E eu quero que a minha linha alcance, ó, exatamente esse ponto aqui, ó, tá? Eu poderia, obviamente, aqui diretamente com o cursor vir aqui e clicar, mas, para que você entenda o conceito, ó, vamos praticar. Bom,
eu vou colocar então a minha linha aqui através de uma coordenada relativa. Então, de imediato, eu já aperto Shift e o número 2 do teclado, eu tenho o sinalzinho de arroba. Tudo bem? Que é esse que está aí em cima do número 2 no seu teclado. Bom, o AutoCAD entende, então, agora que eu estou tratando de uma coordenada relativa. E eu quero encontrar esse ponto. Esse ponto está em que distância de mim, aqui nesse caso, ó, em relação a x, que é a primeira medida? Está com 10 unidades, não é mesmo? Então, eu digito 10 e aperto a vírgula. Agora, eu vou dar a informação para cima. Esse meu ponto absoluto em y, ele está a 10 positivo. Então, eu digito 10 também, aperto Enter. Enter novamente, ó, a linha veio e ficou aqui certinha. Tudo bem? Vamos fazer uma outra brincadeira? Vamos lá, vou fazer uma linha aqui. Vou clicar ó, nessa extremidade, a linha está aqui. Agora eu quero fazer o inverso. Eu quero que a minha linha volte para esse ponto, em coordenada relativa. Então, vamos lá, ó, Shift, sinalzinho de arroba. Ela vai estar em x a 10 de distância para cá. Como agora está para a esquerda, é valor negativo. Então, digito ó, menos 10 e aperto a vírgula. E quanto que está em y? Não está para baixo também? Então, é menos 10 e aperto o Enter. Olha só a linha aqui, ó, ficou certinha. Essa é a nossa coordenada relativa. Tudo bem? Aí agora nós temos também as coordenadas polares, relativas polares. Para você entender esse conceito da coordenada relativa polar, é importante você fazer um círculo. Ó, faço aqui um círculo, tá? Aqui na tela. Esse círculo aqui, pessoal, vai fazer a representação do transferidor de grau. Tá? Vou colocar ele aqui com essa cor-de-rosa para você entender. Aí, ó, eu tenho aqui uma linha partindo aqui do centro, daqui para cá. Tá bom? Então, vamos considerar, pessoal, deixa eu aproximar aqui para vocês entenderem o conceito. Deixa eu colocar aqui até com uma linha vermelha para distinguir. Então, aqui no AutoCAD, pessoal, você sempre vai raciocinar da seguinte maneira. Quando você vai fazer linhas em ângulos, preferencialmente ou sempre, esse seu ponto aqui, ó, esse quadrante, é o seu ângulo zero. Perfeito? Esse seu ângulo aqui, obviamente, ó, esse daqui de cima é o seu ângulo de 90 graus. Legal? Então, é importantíssimo você entender isso. Aqui é o 0, aqui é o 90, aqui ó, é o 180, 270 e dando a volta completa é o 360. Esse é o raciocínio principal do uso aqui do AutoCAD. Bom, e como é que eu faço então para fazer uma linha em ângulos aqui no AutoCAD através de coordenadas? Por exemplo, ó, faço então uma linha. Eu quero que a minha linha parta então exatamente desse ponto. E eu quero que ela fique exatamente ó, aqui no ângulo de 45 graus, né? Já com a coordenada relativa. Nesse caso, pessoal, eu vou acionar aí arroba, tudo bem, para o AutoCAD entender que trata-se então de uma coordenada relativa. Tudo bem? E agora, ao invés de eu inserir o valor de x ou o valor de y, eu vou inserir um valor de distância. Ok? Eu vou colocar aqui ó, o valor de distância 10. Tudo bem? Essa vai ser a minha distância ou o tamanho da linha. E aí eu vou colocar o sinalzinho de menor que. Quando eu coloco o sinalzinho de menor que, o AutoCAD está te pedindo agora uma informação de ângulo. Tudo bem? E aí ó, você vem e coloca o ângulo que você deseja. Ó, 45, aperto o Enter, Enter novamente. Essa minha linha aqui, ó, vou selecionar o grip, ó, observem só. Ela está ali ó, com 10 unidades e está perfeitamente no ângulo de 45. Tudo bem? Agora, se eu partir uma nova linha desse ponto aqui, ó, a minha linha está partindo aqui. Eu quero fazer uma linha com uma distância de 15 unidades no ângulo de 180. Vamos praticar? Então, vamos lá, ó, Shift, arroba, tá? Vamos colocar com 15 unidades, ó. Aperto aqui, ó, 15, sinalzinho de menor que, e aí eu vou colocar o ângulo de 180, aperto o Enter. Enter novamente. Olha só, a linha ficou perfeita. Esse é o centro do meu círculo agora. Para esse lado direito seria o meu ângulo zero, para cima o 90, para a esquerda o AutoCAD entende que é o ângulo de 180. Tudo bem? Vamos praticar mais um pouquinho para finalizar aí o conceito. Vamos fazer uma linha partindo daqui do centro, ó,
no ângulo de 270 graus, tá bom? Em coordenada relativa polar, ó, arroba, vamos colocar uma distância de 10 também, sinalzinho de menor que, e vamos colocar 270, enter. Ó, olha só que legal, a linha ficou certinha aqui, ó. Vamos pausar o mouse aqui, ó, aí você tem ali, ó, o valor 10, e para cá tá mostrando, né, ângulo de 90, mas na verdade esse ângulo total dando a volta para cá, ó, é os nossos 270. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as coordenadas que nós temos no AutoCAD. A principal, né, que nós sempre usamos com grande frequência, é a absoluta, quando você tem pontos específicos. Depois nós temos a relativa retangular, como eu mostrei aqui, você insere os valores de distância positivos e negativos, primeiro em X e depois em Y. E a nossa terceira é aqui, ó, a relativa polar. Tudo bem? Um conceito, pessoal, que tem que ter aqui também no AutoCAD é o seguinte, ó, quando você está aqui, ó, no eixo central e você quer, por exemplo, fazer um objeto para esse lado de cá, ó, por exemplo, vou fazer uma linha. Observem só o seguinte, quando eu clico na linha, essa minha linha, ela está indo para cá num valor, ó, vou ligar aqui o F8, num valor positivo, perfeito? E essa linha para cá, ó, também está indo num valor positivo, para cima e para baixo também. Porém, quando eu quero pontos absolutos, esse eixo Y divide o meu AutoCAD. Como eu já comentei com vocês, para esse meu lado esquerdo os números serão negativos, para esse lado direito positivos. Para o lado de cima do X positivo, do lado de X para baixo negativos. Bom, então sabemos que aqui, ó, é o valor 10, 10. Ó, esse valor aqui são positivos. E se eu quiser encontrar então esse ponto absoluto? Esse ponto absoluto, ó, está em 10 aqui, ó, negativos em X e 10 negativos em Y. Ó, line, eu digito o valor, ó, menos 10, vírgula, menos 10, enter. Ó, esse é o meu ponto absoluto, ó. Então, para baixo do X é negativo, para a esquerda do Y é negativo. Não se esqueçam desses detalhes, tá bom, pessoal? Isso é importantíssimo. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa 29ª aula, né? Nós temos aí mais algumas aulas, né? Nós vamos até a nossa aula de número 38, tem bastante assunto aí para a gente ver. Essa instrução que eu comentei com vocês de coordenadas, pessoal, não se preocupe, podemos dizer assim, muitas pessoas, quando elas se deparam com a utilização de coordenadas no AutoCAD, já falam assim, nossa, que bicho complicado, que coisa difícil. Na verdade, pessoal, não se preocupem com isso. Esse conceito de coordenadas é importante para você se localizar dentro do projeto, para você futuramente localizar projetos dentro do seu plano cartesiano, para você fazer aí diversas manipulações, né, dentro do plano. Como eu comentei, é importante você saber disso, porém o AutoCAD, como eu comentei, tem ferramentas mais fáceis para você trabalhar. Você pode, como eu comentei, fazer a linha diretamente para o lado que você deseja. Você pode utilizar o comando orto com linhas perfeitamente ortogonais. Você pode fazer as linhas em ângulos também, utilizando o Polar Tracking. Ou seja, são várias opções que você tem aí dentro do seu AutoCAD. Como eu comentei, para finalizar, é importante você conhecer esses conceitos, porque com certeza uma hora você vai se deparar com eles e aí você vai precisar entender esse conceito aí de coordenada absoluta, que é aquela que a gente já encontra o local exato do ponto, a coordenada relativa retangular, que é aquela que a gente insere de medidas negativas e positivas, e a relativa polar, que a gente insere distância e insere ângulos. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez então eu quero agradecer aí pelo apoio de todos, espero que vocês estejam gostando do curso, espero que vocês estejam aí, né, utilizando esse material para cada vez mais ampliar os seus conhecimentos aí no AutoCAD, tá? Aguardo vocês, ó, firmes e fortes aí na próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar dessa opção aqui, ó, muito importante, ó, pessoal, é esse assunto aqui, ó, essa janela aqui, ó, de Drafting Settings, ou seja, configurações do desenho. Eu vou explicar para vocês, ó, passo a passo cada abinha dessa daqui, cada comando, e vocês vão ver que vão ter aqui informações importantíssimas aí para facilitar o manuseio cada vez mais ainda do seu AutoCAD. Tá bom? Pessoal, então fiquem com Deus, aguardo vocês aí
na nossa próxima aula. Tchau!